Olha, pessoal, confesso para você que eu tava dando uma respirada, dando uma segurada aqui na emoção, porque olha, eu vou falar um negócio para você. É difícil torcer pro time do Santos. Como é difícil, cara. Mas eu falei assim, bom, eu não vou fazer o conteúdo logo quando acabou o jogo do Santos, que o Santos infelizmente perdeu pro time do Fluminense de 3-0 jogando em casa na Vila Belmiro. Eu vou falar assim, olha, eu vou esperar o jogo do Bahia para ver, porque fica nessa situação, pessoal. O torcedor santista não tem muita alternativa quando vê um vexame desse dentro da Vila Belmiro. Não tem. O Santos era para ganhar o jogo, cara. Era para ganhar o jogo. As coisas estavam conspirando a favor do Santos Futebol Clube. Teve a derrota do Goiás na segunda-feira, nos acréscimos, perdeu para o time do Cruzeiro. Depois, na terça-feira, teve a derrota do Vasco para o Corinthians, que perdeu de 4-2 jogando em São Januário. Então o Santos, de uma certa forma, era vencer o time do Fluminense. Mas não fazer o jogo que fez aquele primeiro tempo, que foi ridículo. Essa que é a verdade. Parecia peteca. Peteca! Sabe quando você vai num jogo de final de semana, que você sabe que o time adversário tem uma qualidade de toque de bola, só que você não tem como chegar, e foi isso que aconteceu com o Santos. Parecia que estava jogando contra um sub-15. Ficou ridículo, o Santos não conseguia chegar na bola. O Dodi tomou um cartão amarelo com 10 ou 15 minutos de jogo. Ainda chegou pro árbitro e falou assim, aquele sinalzinho que todo cara quando faz mercadoria, para não falar outra coisa, ele levou na primeira. Pô, precisa ter muito tempo para você não tomar o cartão? Pô, sabe que os caras não pensam, velho? Olha, o Pitbull Fernandes, a mesma coisa. Tomou cartão amarelo. Sabendo que são os únicos jogadores ali no sistema de marcação. É bem verdade que ninguém fez absolutamente merda nenhuma, né? Primeiro tempo do Santos não existiu. O time do Fluminense colocou o Santos no bolso, fez o que quis, tirou, mastigou, jogou o bagaço fora. É ridículo você ver um time da magnitude do Santos Futebol Clube aceitar uma situação dessa. Aí a gente vai entrar em outra esfera, pessoal. A gente vai falar de diretoria que deixou o time chegar nessa situação, mas eu acho que agora fica para o próximo presidente. Estou vendo várias entrevistas que falam dos atuais candidatos a presidente do time do Santos. Tem muita coisa ainda para fazer. Como que o Santos consegue contratar, né? Hora que você olha para o banco, não tem um jogador de referência ali no meio de campo. E o que tem está totalmente destoado desse jogo que precisaria ser um pouco mais frenético ali no meio de campo, que é o Lucas Lima. E está no banco de reservas. O outro que jogou, que estava vindo numa ascensão, que é o Nonato, também recebeu o terceiro cartão amarelo e também não jogou. E aí o Marcelo Fernandes, que você pode falar o que for dele, mas quando ele olha para o campo, ele tem que fazer milagre, cara, porque não tem jogadores. Aí você vai improvisar jogador para jogar na lateral direita, jogador para jogar na lateral esquerda, que nem o Mendonça, que parece que estava em um mundo da lua. Teve jogadas de contra-ataque que ele foi, que o Soteldo chegou quase na cara do gol, esperando ele só para rolar, para ele poder fazer o remate. Ele ficou no outro lado do campo. Depois o Soteldo ficou gritando com ele de maneira correta. Aí coloca o Dodô. Ninguém sabia que o Dodô estava voltando de contusão. Mas o que o Marcelo Fernandes ia fazer? Você pode até contextualizar que muito depois que o Santos jogou o segundo tempo, que foi diferente, por que não fez isso no primeiro tempo? Será que foi pela mudança de postura que o Santos teve da primeira para a segunda etapa? Numa alteração que aconteceu ali de colocar o Max Silveira no lugar do Dodô, justamente ele, e o Santos ficou com mais um atacante, porque tinha o Cano enfiado ali, e todo mundo sabe que o Cano não é um jogador de ficar plantado dentro da área. A exemplo do que acontece com o time do Fluminense, que sai tocando desde lá de trás.
Mas, cara, já é difícil a gente ver o time, seja ele qual for, quando fica na roda. E quando se trata do time do Santos, fica pior ainda. Você assistindo pela televisão, imagine ao vivo assistindo aquela cena dos jogadores não conseguir achar os jogadores do time do Fluminense a todo tempo. A todo tempo. E foi assim. O Santos tomou o primeiro gol, assim. Os caras entraram tocando. A imagem, quando mostra o Dodi chegando atrasado e o Joaquim tentando dar o carrinho. Aonde estavam os volantes do time do Santos? Aonde estavam? Né? Aí o Martinelli pegou um petardo de fora da área, foi no canto. Muita gente está falando que o João Paulo tinha como pegar. Eu acho que era muito difícil, porque foi muito forte e muito colocado no canto direito do João Paulo. O segundo gol foi praticamente a mesma coisa, entrando, tocando. Porque se o Santos não conseguia antecipar, fazer das tripas ao coração ao que fez no segundo tempo, no primeiro tempo, o Barbosa, que foi lateral esquerdo, sobrenome Barbosa, Diego Barbosa, não sei, fez um cruzamento e o Arias lá acabou pegando um arremate de cabeça, colocando no ângulo e feito o segundo gol. Aí teve um acréscimo mais ou menos ali de 5 minutos, 3 minutos, melhor dizendo. O Santos fez essa alteração no intervalo e aí o Santos melhorou. Mas o que é melhorar para você? Você preferia que todas essas bolas que o Santos fez os arremates, às vezes muito equivocado, que nem começou o jogo, o Silveira que tinha entrado no segundo tempo, antes dos 5 minutos, conseguiu fazer a primeira jogada, desviou no meio do caminho o chute que ele deu, depois de uma pressão do Soteldo ali, na esquerda, onde é um lugar preferido ali do baixinho. E o Max Silveira acabou chutando, desviando, e o Fábio começou a fazer aí as suas defesas. É bem verdade que o Fábio pegou várias bolas, pessoal, várias bolas. É bem verdade que o Santos também perdeu várias oportunidades. O Furt acertou bola no travessão de cabeça. O Furt comeu uma finta ali dentro da área, deixou quase o zagueiro fora do campo. Depois chutou, teve o Nino que acabou tirando a bola de dentro do gol. Teve também o chute ali do Joaquim, acho que foi do Joaquim ou foi do Messias, não me recordo. O Santos teve inúmeras oportunidades, só que não fez. O Santos perdeu a bala de prata, se assim podemos dizer. Principalmente nos 20 minutos finais do segundo tempo ali. E aí, num contra-ataque, o time do Fluminense, com aquele mesmo velho toque, sendo incisivo e sendo mortal. O Santos não conseguiu, tabelando aquela coisa, e o Cano, que você não ouvia falar dele no primeiro tempo, ele estava ali na hora de concluir. Então, a tônica da partida foi o seguinte: todas as vezes em que o Fluminense desceu no contra-ataque, tocando a bola, mesmo o Santos jogando o segundo tempo melhor que o time do Fluminense, o Fluminense que se deu melhor. Não adiantou nada o Santos fazer aquele bombardeio. O que se deve frisar é a vontade que o Santos fez acontecer no segundo tempo, que não teve, infelizmente, no primeiro tempo. Essa é a tônica. Porque todos os gols que o Santos tentou, você vai ver lá o primeiro tempo, 70% a mais de posse de bola, de 100, 70% era do Fluminense, o Santos com 30%. Depois você vai ver no segundo tempo todos aqueles arremates de fora da área. O Marcos Leonardo, em vez de chutar, tenta dar o passe de calcanhar. Não é momento para isso. Né? Alguns jogadores do time do Santos desistindo de marcar no primeiro tempo, ficando olhando o time do Fluminense tocar a bola. É muito difícil você ver um time perder dessa forma. Não adiantou nada. Aí você olha para as rodadas, como eu falei para você anteriormente, todos os times que estão concorrendo diretamente um com o outro ali, no caso Goiás, o Bahia, o Vasco e o próprio Santos, perderam em seus domínios. Perderam em casa, cada um num placar diferente. Ninguém é de ninguém, ninguém saiu do lugar. E o Santos, que era para ter no mínimo um empate dentro da Vila Belmiro, o Santos fez o quê? O Santos perdeu. Fica na obrigação de ganhar do Atlético Paranaense, como se não tivesse a obrigação de ganhar do time do Fluminense.
Pessoal, o time do Fluminense é o campeão da Libertadores, é um time que está muito melhor posicionado que o time do Santos, vai jogar a final do Mundial, a gente sabe de tudo isso, mas diante do segundo tempo, das coisas que o Santos modificou, e a gente não sabe dizer o que foi, mas o Santos teve uma postura diferente, de nada adiantou, porque o Santos não ganhou. Ah, amanhã vai ter o jogo de Cruzeiro e o time do Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do time do Santos. Acredito que a grande maioria dos torcedores santistas estarão ligados nessa partida, né, para ver o time do Atlético Paranaense jogar. Só que uma coisa é jogar fora de casa e outra coisa é jogar dentro de casa. Eu nem fiz a introdução, pessoal. Aliás, eu fiz a introdução, mas eu nem mandei rodar a vinheta. Eu vou rodar aqui, daqui a pouco a gente volta, tá? Tô cabreiro. Yeah. Então, pessoal, é isso que aconteceu com o time do Santos. O Santos realmente padeceu hoje. Deveria ganhar. Todos os times dos seus concorrentes diretos ajudaram de uma certa forma e o Santos não fez o seu papel. O que me faz pensar é que o Santos vai precisar, de acordo com os resultados que está acontecendo, precisar ganhar de qualquer maneira, exemplo do que aconteceu com os últimos campeonatos paulistas, mas agora no Brasileiro, na última partida contra o Fortaleza. Vamos torcer para o time do Fortaleza amanhã jogar contra o time do Bragantino e fazer um bom resultado, porque o time do Fortaleza está com 45, iria a 48 se ganhasse do Bragantino, mas o Bragantino ainda está naquela zona de classificação e possibilidade, de repente, remota de ganhar o título por algumas combinações de resultado? Pode ser, mas está com 59 pontos e o líder está com, de repente, eu acho que não dá mais, porque tem 2 rodadas, não tem mais condições o Bragantino de ser campeão. Mas é o suficiente para o time de Bragança Paulista, de repente, dar uma afrouxada, eu não sei o que vai acontecer, mas você viu que o torcedor santista aqui está se submetendo a torcer para outros times e não para o próprio time, vamos lá, secar o outro time para poder permanecer na primeira divisão? Isso é ridículo, cara, ridículo. Nunca vi uma situação como essa. E o Santos perdeu a oportunidade hoje. Perdeu a oportunidade. Eu não vou nem comentar. Não vi entrevista coletiva, não vi... ouvi só o final do jogo do São Paulo, que também ajudou o time do Santos e ganhou, faltando nos acréscimos, que me parece que deu 10 minutos lá, e eu vi, acho que foi o Wellington Rato que fez o gol, se eu não me salvo engano, e o time do São Paulo ganhou do Bahia, que também facilitou a vida do Santos. E o Santos não fez a sua parte. É isso, pessoal. Não tenho mais o que falar. Tá? Não tenho mais o que falar. Eu vou ver se eu consigo fazer um conteúdo mais aprofundado, de repente, depois, com a entrevista coletiva que o Marcelo Fernandes, eu estou muito curioso para saber o que ele vai falar, né? Até porque o Santos teve a oportunidade com o tropeço de todos os seus concorrentes diretos e o Santos não jogou nada. Foi colocado no bolso. Segundo tempo melhorou, a vontade, mas a qualidade dos jogadores do Santos realmente é muito inferior. O time do Fluminense foi lá, nas vezes que desceu, foi fatal, letal, e o Santos cansou de perder oportunidades aí, que não podia, né? Vamos falar a verdade? Abraço para você. Tchau, pessoal.